Glória a Deus. Que bom a gente poder estar aqui na casa do Senhor, para junto a gente aprender um pouquinho da palavra, né? A palavra é bênção para a nossa vida. A gente está estudando aqui o livro de João, e já estamos há algum tempo em João capítulo 20, e toda vez que a gente lê um pedacinho da palavra de Deus, Deus traz uma revelação para a gente, e a palavra de Deus tem esse poder. Às vezes a gente passa os olhos, lê várias vezes, e de repente você passa o olho de novo e Deus fala para você de forma diferente. E isso tem acontecido aqui. Então a gente não consegue andar muito rápido, mas a gente não está com pressa, amém? Né? Então a gente não está aqui para cumprir e precisa terminar com tal tempo. A gente tem que aproveitar esse livro de João, que é um livro tão abençoado, escrito por um apóstolo que era mais chegado de Jesus. Então com certeza a maneira em que ele expõe, a maneira em que ele fala, a maneira em que ele escreveu é diferente dos outros apóstolos, mas que traz uma revelação muito grande do lado pessoa de Jesus, desse lado amoroso de Jesus. Então eu tenho certeza que Deus tem agregado algo diferente na gente a partir do momento em que nós nos propomos a aprender um pouquinho mais do livro de João. Então a gente parou na semana passada, a gente parou no versículo 23. A gente parou no 23 e hoje a gente vai entrar no 24. Então só para aqueles que estão chegando agora e que talvez não tiveram aqui semana passada, só para a gente contextualizar onde a gente se encontra. Então Jesus, ele havia ressuscitado e de repente Jesus aparece para os discípulos que estavam com medo num ambiente fechado. Daí Jesus cumprimenta eles. A gente até falou semana passada que ele fala 2 vezes, ele cumprimenta eles. Então provavelmente a primeira vez todo mundo ficou olhando para ele assim com o queixo caído. Daí na segunda vez eles já começaram a digerir que Jesus estava ali mesmo, né? E depois, conforme ele foi conversando com os discípulos, ele cumprimenta os discípulos, ele fala uma frase que está no verso 22, que a gente falou na semana passada, aonde ele diz, né, recebei o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, os discípulos já receberam o Espírito Santo neles. A gente falou um pouquinho de Atos 2, quando também aconteceu a descida do Espírito Santo, mas aqui antecede Atos 2. Então, os discípulos, na verdade, eles já estavam cheios do Espírito Santo quando acontece o derramar do Espírito Santo na festa de Pentecostes. E daí ele continua, ele envia os seus discípulos, né, que ele diz assim como o Pai me enviou, também vos envio. E para enviar eles, ele manda o Espírito Santo, ele assopra o Espírito Santo na vida dos discípulos, assim capacita eles para essa obra. A gente falou bastante sobre a necessidade para fazer a obra de Deus, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, amém? Que assim seja, né? E agora a gente vai entrar no segundo momento aí do capítulo 20, na verdade nem é o segundo, é vários momentos a gente já passou aqui, mas a gente vai entrar no versículo 24. Eu queria que você lesse comigo, e a gente vai ler até o 31, depois a gente vai entender aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Então vamos lá. Ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então quando Jesus veio no vez anterior, que é assoprado o Espírito Santo sobre os discípulos, ele não estava. Então significa que receber o Espírito Santo naquele momento, Tomé não recebeu. Daí ele diz, e disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então ele está dizendo assim, vocês estão falando que viram, que presenciaram. Então os discípulos estavam contando para ele, né, o que havia acontecido, de Jesus aparecer no meio da sala, cumprimentar eles, assoprar sobre eles o Espírito Santo e comissionar eles para a obra. Daí ele vem e diz assim, eu não acredito que vocês estão falando, eu só vou passar a acreditar que Jesus realmente ressuscitou se eu conseguir colocar o dedo nos cravos lá onde ele foi
pregado na cruz. Ele continua. E 8 dias depois, então depois de 8 dias, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Então dessa vez agora Tomé fazia parte. Chegou Jesus e estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse. Então da mesma forma Jesus fez, a porta fechada, ele aparece no meio do salão. Paz seja convosco. Depois ele disse para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe ao meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse Jesus: porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão descritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em meu nome. Amém? Em seu nome. Amém? Então aqui ele narra um episódio que a gente conhece, né? Quando a gente vê uma pessoa que está meio incrédula, que não está querendo acreditar em algo, a gente tem esse linguajar, a gente fala isso, a gente cita isso. Não sei se isso acontece com vocês, mas já aconteceu várias vezes comigo. Você fala uma coisa, a pessoa não crê, você fala: ei, Tomé, né? Porque Tomé, ele virou um símbolo de incredulidade, e na verdade a fé dele não era suficiente dele crer na ressurreição de Jesus apenas com um relato. Havia necessidade dele ver, dele presenciar para que ele pudesse crer, né? Então ele disse, deixa bem claro para os discípulos que, apesar dos discípulos estarem falando com detalhes aquilo que havia acontecido no meio daquela sala, aonde Jesus havia aparecido, soprado o Espírito Santo sobre eles, comissionado eles, mesmo diante de tudo isso, de todo esse relato, ele pega e diz assim: ó, eu não acredito no que vocês estão falando. Para mim acreditar verdadeiramente que isso que vocês falaram aconteceu, eu preciso colocar o dedo nos cravos, aonde foram colocados os cravos, e foi pendurado Jesus naquela cruz. Então ele passou a ser um símbolo de incredulidade. Infelizmente, né? Às vezes na nossa vida, às vezes uma coisinha que a gente acaba fazendo, acontecendo não da maneira que Deus queria, mas do jeito que a gente quis fazer, e às vezes a gente errou, às vezes a gente fracassou, a gente passa a ser conhecido pelos nossos erros, né? Talvez você até hoje tenha recebido o nome de algo que você fez, que você é conhecido dessa forma, porque algo aconteceu e você falhou, né? Então Tomé, infelizmente, aconteceu isso com ele também. Então ele, hoje, quando a gente lê a palavra de Deus, ele representa o símbolo de incredulidade. Acho que está com um retorno um pouquinho assim, se quiser até cortar o retorno, está um chiadinho. Então ele é símbolo de incredulidade. Então o que eu queria falar nessa manhã que Deus colocou no meu coração? Para que nós pudéssemos falar sobre fé. Fé, ele é o pré-requisito para que todas as coisas possam acontecer. Então Tomé, ele perdeu a bênção dele ser feliz por ele não crer, por ele não acreditar. Aonde está escrito isso, pastor? No verso 29, quando Jesus disse assim, ó, que ele, porque me vistes, Tomé, crestes. Então, porque você presenciou com os seus olhos, que não foi um exercício da fé, porque você viu, você acreditou. Daí Jesus continua dizendo, ó, mas feliz, então tipo muito feliz, o bem-aventurado é aquele que não viram, que não enxergaram, mas creram. Então aqui tem uma promessa do Senhor Jesus para aqueles que realmente acreditam, sem a necessidade de ver, sem necessidade de presenciar. Deus, ele recompensa aqueles que colocam em exercício da fé e creem, acreditam. Se a gente fosse prolongar aqui, a gente ia ver que, continuando o texto, o quanto que é bênção quando a gente coloca o exercício da fé, tem um presente de Deus
para quando a gente usa a nossa fé. Eu não sei como é que você chegou aqui, como é que você tem lidado com a sua fé. Se você tem sido como aquelas pessoas que apenas receberam um relato, mas creram, ou se você muitas vezes tem que ter a prova física de algo acontecendo para que você possa realmente acreditar. Se você precisa ver um milagre acontecendo para você crer que aconteceu um milagre, ou se você consegue colocar em exercício a sua fé para que o milagre possa acontecer. Mas a fé é o que dita a nossa crença. A gente só está aqui reunidos nesse momento, nessa manhã, por conta do exercício da nossa fé. Se você estiver aqui e você não crê que nós estamos num lugar onde Deus está presente e que Ele fala conosco através da sua palavra, não faz sentido você estar aqui. Porque só faz sentido você estar aqui se você realmente crê. Eu não vou conseguir ver Deus, porque a gente não vai ver Deus. Tem uma frase que sempre Deus coloca no meu coração quando a gente vai orar aqui, principalmente no domingo à noite. Eu sempre falo isso, que a gente não pode ver, mas a gente pode sentir, amém? Então a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais, a gente não consegue ver Deus, mas a gente consegue sentir no nosso coração. Mas você só sente no seu coração se você tiver fé que Ele está. Porque se você não tiver fé que Ele está presente aqui, esquece, você não vai sentir nada. Vai ser só um culto que você ouviu uma boa música e que durante aquele momento do louvor e daquela música você foi de uma certa forma abençoado ali, mas vai ficar restrito naquilo, porque a sua fé não faz você, a quantidade de fé ou talvez a falta da fé, não faz você crer que Deus está presente neste lugar. Aonde a gente precisa crer somente com a palavra, a gente não precisa ver, a gente pode ouvir através da palavra. A gente põe um exercício na nossa fé e a gente sente. Aonde tem a garantia que Deus está aqui? Na sua palavra. Quando 2 ou mais estivessem reunidos no nome dEle, Ele também estaria. O Espírito Santo habita no coração de todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, porque diz a palavra. E nesse ambiente que nós estamos aqui hoje, porque tem 2 ou mais reunidos no nome dEle, nesse ambiente o Senhor está presente. Então a gente não precisa da comprovação que Ele está presente. Só colocando em exercício a nossa fé, a gente já consegue sentir que Ele está aqui. Amém? Então, em nome de Jesus, que você possa estar aqui em total reverência a Ele todas as vezes que você passar por aquela porta. Porque pela fé, Deus está presente neste lugar. Amém? Tem várias recompensas para aqueles que colocam em exercício a sua fé. E a fé, ele prediz o milagre. Ele antecede o milagre. Se eu fosse perguntar para cada um aqui se você tem um milagre que você precisa que aconteça na sua vida, eu tenho certeza que tem algo que você precisa. De verdade. Eu preciso de um. Nessa noite eu quase que não dormi. Então quando eu estou com o corpo quente, eu não sinto dor nenhuma. Mas quando eu paro e deito, as minhas costas chegam a rachar de dor aqui atrás. E não tem remédio que passa a dor. Então foi uma noite complicadíssima, dormi muito mal, muito mal. E eu preciso de um milagre. Amém? Então você também, talvez em outras áreas da sua vida, você precisa de um milagre, você precisa vivenciar um milagre. Você está em busca de viver esse milagre. E está tudo bem você buscar esse milagre. Quando você busca no lugar certo, e nós estamos no lugar certo? Sim, nós estamos num lugar aqui que quem está aqui é o Deus dos milagres. Quando a gente chegou aqui no finalzinho do texto, diz que tudo aquilo que foi narrado aqui ainda era pequena parte daquilo que Jesus ainda fez, porque Ele era o Deus encarnado, que deixou a sua divindade de lado, mas que através do seu ministério, o Espírito Santo que habitava nele, como habita em nós, realizou muitos sinais e muitos milagres que nem estão narrados na Bíblia. Porque foram muitos. Às vezes a gente fica limitando até, já é muito, quando você lê a Bíblia e você fizer um estudo dos 4 evangelhos, de todos os milagres que aconteceram, foram muitos milagres, muitos. Só isso já seria suficiente para que pudesse mexer com relação à sua fé, para que você possa crer que esse Deus Todo-Poderoso, através de Jesus, que é também Deus, que é o Filho, e através do Espírito Santo, que também é Deus, que habitava nele, muitos sinais aconteceram e que esses sinais podem acontecer nos dias atuais. Amém?
Só que tem muito mais relatos. Muitas vezes a gente não vive os milagres que Deus gostaria de fazer e realizar no tempo de hoje, não é porque Ele não quer fazer, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. O Deus do milagre, Ele continua sendo o Deus do milagre. Só que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque aquilo que a gente precisa colocar em prática para que o milagre aconteça, às vezes a gente está tendo a fé de Tomé. Então você precisa ver para acreditar, e quando na verdade a fé é você ver, você presenciar sem que aquilo acontecesse. É ao contrário. Então eu vivo aquela experiência antes de, no mundo natural, vir acontecer. Então se eu estou olhando para a minha doença, minha dor nas costas, e eu procuro a cura dela pela fé, é como se eu estivesse aqui hoje vivendo como se a dor não existisse. E eu crendo que Deus vai colocar a mão e eu não vou sentir mais essa dor, porque a fé antecede o milagre, depois vem o milagre. Não é o contrário. Eu tenho que ver para que eu possa realmente entender que é um milagre. Você nunca vai presenciar um milagre, porque o que antecede o milagre é a fé. Amém? Então eu queria que a gente pudesse aqui, nessa manhã, a gente pudesse entender um pouquinho mais com relação à fé e como isso é forte para a nossa vida cristã. Não tem vida cristã sem o exercício da fé. Não existe. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador pela fé. Você precisa acordar de manhã todos os dias e começar seu dia vivendo pela fé. Você precisa, diante dos problemas, das dificuldades que cada um aqui passa, você precisa encarar e enfrentar pela fé. Dunga. Exatamente. Então, na verdade, você só sente em você, mas você não vê. É assim, com certeza, é a manifestação do Espírito Santo. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso lá na chácara, foi bênção, né? Uma palavra poderosa, simples, direta e que mexeu com todo mundo. E depois a gente teve aquele tempo de oração, que foi maravilhoso aquele tempo de oração. A presença de Deus naquela capela estava enorme, assim, você não tinha quem não sentiu algo diferente estando naquele ambiente. Então Deus estava presente naquele lugar, desde a hora que começou o louvor, depois a palavra, né? E em nós, e a gente crendo. Então aquele ambiente foi criado para a manifestação do poder de Deus através da nossa fé, e a gente viveu grandes experiências. Tenho certeza que muitos aqui têm experiência para contar daquilo que a gente viveu ontem. Mas se não tivesse fé, nada aconteceria, seria só um culto, onde houve uma canção, teve uma turma legal tocando, e depois uma palavra, e beleza, você sai dali com aquela palavra, descansa seu coração e vai. E nada iria acontecer, produzir mudança em você, e você viver as experiências que você viveu no culto ontem. Então há necessidade de nós colocarmos o exercício da nossa fé. Se a gente for olhar para o Novo Testamento, a gente vai ver que em vários momentos, quando acontecia um milagre, Jesus dizia o que fez e que gerou o milagre. Todo momento em que acontecia uma cura ou acontecia alguma coisa sobrenatural, quando Jesus ia despedir a pessoa, Jesus deixava claro que o que fez acontecer aquele milagre foi o exercício da fé. E eu queria andar um pouquinho na Bíblia para a gente validar isso, para que você possa sair daqui entendendo que você precisa buscar o aumento da sua fé. A intenção da aula de hoje é você entender que tudo na vida cristã está pautado na fé. Talvez a gente está pulando essa etapa da fé e querendo viver o sobrenatural que às vezes não tem acontecido, mas porque você pulou uma etapa. A etapa principal da vida cristã, para a gente poder permanecer firme na vida cristã, é o exercício da nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você quer agradar a Deus? Coloque em exercício a sua fé. Então vamos ver, em Lucas capítulo 18, verso 42.
Lucas 18:42, ele narra aqui um episódio que você conhece muito bem. Eu não vou ler os textos, mas eu vou contar as histórias bem rapidinho, para a gente poder entender como que Jesus deixou claro que o que fez com que acontecesse o milagre foi a fé. Então, Lucas 18:46, Jesus disse assim, e Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Esse episódio, ele é narrado aqui do cego Bartimeu. Um cego, um menino que tinha um pai, que o pai se revoltou contra o Império Romano e ele foi morto por conta disso. Como ele era muito pequeno e eles tinham medo depois dele crescer e se revoltar contra o Império Romano, eles furaram os olhos dele. Então ele não tinha o globo ocular, ele foi furado. A história conta, não está na Bíblia, mas a história conta que foi furado os olhos dele. Então ele não tinha a bola do olho. E era uma pessoa que viveu mendigando, ele não tinha condição nenhuma. Se hoje a gente já tem dificuldade, uma pessoa que não tem visão de viver, com toda a facilidade que existe ainda, de toda a tecnologia que existe, que ainda é difícil, agora imagine para uma pessoa 2000 anos atrás, a dificuldade que ele tinha para poder sobreviver sendo cego. Essa era a luta de Bartimeu. Daí ele fica sabendo que Jesus estava passando, e ele começa a crer que Jesus podia mudar a história da vida dele. E ele começa a gritar, sentado à beira. Ele estava sentado à beira do caminho, fica sabendo que Jesus está passando, ele escuta a movimentação de gente, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então naquele momento, na cabeça dele, ele já conseguia enxergar com os olhos da fé. Ele não via no natural, mas ele começou a ver com os olhos da fé. Aí Jesus chama ele, ele vai lá, ele tem um diálogo com Jesus. Jesus pergunta o que ele quer, daí ele fala que queria ver, e quando ele fala isso, ele começa a enxergar. Jesus vai despedir dele, daí esse verso, e disse, vê, então ele começa a enxergar, a tua fé te salvou. Então, na verdade, o que aconteceu, porque todas as vezes que a gente verdadeiramente se encontra com Jesus, com fé, quando você tem um encontro com Jesus com fé, Ele não vai resolver só a situação natural sua, Ele vai resolver todos os seus problemas. Ele consertou aqui o problema que ele tinha de visão, que ele passou a enxergar, mas Jesus, ele deixou muito claro que o maior milagre não foi nem ele ver. Qual foi o maior? A salvação. Ele viu, a tua fé te salvou. Salvou no mundo espiritual, então ele passou agora a ser chamado Filho de Deus, porque ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, e ele recebeu de presente um milagre físico de passar a enxergar. O que movimentou tudo isso acontecer naquele momento foi a fé de Bartimeu. E se ele não tivesse fé, será que ia acontecer? Vamos para frente. Em Lucas 17, verso 19, Lucas 17, 19, acontece outro feito. Tinha alguns leprosos, daí Jesus, vendo de longe eles pedem para ser curados. Jesus libera a cura para eles. Daí um volta, 9 vão embora, mas um retornou, porque a obra de Jesus nesse momento não tinha finalizado na vida dos 10. Na hora que eles pedem para Jesus, e que aqui é uma forma atípica, não é dessa forma que Jesus agiu em outros momentos, mas Jesus concedeu um milagre físico para a vida deles, mas não o espiritual dos 10. Aqueles 10, apenas um teve fé suficiente para voltar e agradecer a Jesus e receber a maior das recompensas, que foi aquele leproso que retorna. Então 9 só recebeu a bênção física. O que retorna para agradecer a Jesus recebe a obra completa, que a Bíblia diz, que é nesse texto de Lucas 17, 19, que diz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então ele recebeu a obra completa. Depois, em Lucas capítulo 7, verso 50, Lucas 7, 50, ele fala de uma mulher pecadora que está sentada ali com Jesus. Jesus entra numa casa
E quando Jesus está ali, os discípulos entram e entra uma mulher junto. E a Bíblia diz que essa mulher é uma mulher pecadora, provavelmente uma prostituta. E ela pega, senta no chão e ela começa a lavar os pés de Jesus. Ela pega um perfume valioso, derrama nos pés de Jesus e começa a limpar. E ali até os discípulos tentam exortar Jesus com relação a isso. Daí Jesus abençoa essa mulher. E no verso 50 Jesus diz para ela, ó, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, através da atitude daquela mulher, reconhecendo Jesus pela fé como o Cristo, o Salvador, e tendo uma atitude que mostrava a sua fé, ela foi recompensada com o maior de todos os milagres. De novo, a salvação. Aqui dá para entender, com esses textos, e tem mais aqui pela frente, que a salvação é para todo mundo. A Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é que todos se salvem. A salvação é para todo mundo, mas todos serão salvos? Não. Quem serão salvos? Aqueles que colocarem em exercício a fé. Então fica claro que, na verdade, o que precisa acontecer na vida da pessoa para que ela possa ser salva, porque assim é o desejo do coração de Deus para todos. Deus não faz acepção de pessoas. A intenção do coração de Deus é que toda a humanidade ela seja salva, mas não é toda a humanidade que será salva, porque o que falta? Fé. Então a gente vê aqui em todos os textos a salvação veio mediante a fé. Daí tem mais uma mulher bem conhecida, a mulher do fluxo de sangue. É uma mulher que 12 anos sofria com o fluxo de sangue. E ela tinha depositado a sua fé no médico, ela tinha depositado sua fé no remédio, ela tinha depositado sua fé na ciência da época, mas de forma alguma ela conseguia ser curada dessa enfermidade, onde ela tinha como se fosse uma menstruação constante. Então sempre ela estava ali como se estivesse menstruada, sempre, sempre, sempre com um fluxo de sangue. E a Bíblia diz que essa mulher, ela estava bem debilitada, e dá para a gente entender no mundo natural. Já pensou uma pessoa que todo o tempo existe esse fluxo de sangue? Como é que fica a questão do sangue no organismo dela? Então ela estava fraca, fragilizada, porque há 12 anos ela convivia com essa enfermidade. Ela fica sabendo que Jesus ia passar ali, e ela faz um plano em exercício da sua fé. Então ela começa a crer e coloca no seu coração que bastava simplesmente ela tocar na orla do vestido de Jesus e ela seria salva. Então a fé dela era que no toque do vestido de Jesus, que Jesus não precisava nem parar, nem falar com ela, ela seria curada. E ela vai em busca disso, mesmo debilitada. E ela vence uma multidão, mesmo debilitada. Não poderia estar no meio da multidão, mas ela foi. E ela consegue chegar perto de Jesus. Então ela fez um plano para que ela pudesse chegar até Jesus. E ela toca no vestido de Jesus, na roupa de Jesus. E quando ela toca, ela recebe a cura. Jesus diz, ó, de mim saiu o poder. Jesus sabia que era ela, mas Jesus queria que ela se pronunciasse, porque Jesus queria fazer a obra completa na vida dela. Como eu disse no começo, quando a gente se encontra com Jesus, Ele não resolve uma questão da sua vida. Se você permitir e se a sua fé te levar a isso, Ele vai resolver todas as questões relacionadas à tua vida. E no caso dela, ela tinha uma enfermidade não só física, que tinha o fluxo de sangue, ela tinha uma enfermidade emocional, porque há 12 anos ela vivia longe da sociedade, porque na lei da época, a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não poderia estar junto das pessoas, ela é tida como imunda, então ela não podia nem se relacionar com as pessoas. E ela também tinha um problema, uma enfermidade na vida espiritual dela, onde ela não tinha Jesus, ela não tinha recebido a salvação. E a fé dela produziu uma mudança tão grande, em que nas 3 áreas ela foi curada instantaneamente, através da sua fé. Onde Jesus, quando despede dela, Jesus disse assim, ó, em Marcos capítulo 5, 34 também fala. Eu vou falar de Marcos, tá? São os 2 textos, mas eu vou falar de Marcos. Ele diz assim, ó, filha, a tua fé te salvou. Então acontece um milagre no mundo espiritual. Depois ele diz, ó, vai em paz. Então acontece a cura emocional. A paz, ela está ligada com a nossa vida emocional.
quem tem problemas, enfermidade no seu intelecto, na parte emocional, não vive em paz. Uma pessoa que tem ansiedade está vivendo em paz? Uma pessoa que tem depressão está vivendo em paz? Uma pessoa que vive estressada está vivendo em paz? Não. Então ele devolve para ela isso. E quando ela diz que é dela que saiu o poder, que dela que aconteceu o milagre, e ela fica claro para todo mundo que ela tinha recebido o milagre, Jesus estava devolvendo ela para a sociedade, dando para ela a condição de retornar ao convívio da sociedade e colocando paz no seu coração, tirando toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo que de alguma forma impedia ela de ser feliz. Vá em paz. E depois ele diz, por último, ele diz: e ser curada deste teu mal. Então ela recebe a cura física, emocional e espiritual através da sua fé. A tua fé te salvou. Então a gente tem muitos, olhando nos encontros que Jesus teve, nos milagres que aconteceram, o que precedeu foi a fé. Se o mesmo Jesus que andou há 2000 anos atrás aqui, como homem, depois foi morto, ressuscitou e agora está à direita de Deus Pai, e enviou o Espírito Santo para que estivesse conosco, e era o Espírito Santo que estava com ele quando ele caminhou aqui, que é o mesmo que está com a gente, por que a gente hoje não vive milagres? Por que às vezes a gente não está conseguindo ver as coisas acontecer, sinais acontecer? Pela falta do exercício da fé. Porque muitas vezes, a gente está sendo como um Tomé. A gente precisa ver para que a gente possa acreditar. Queria que você abrisse em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. O Hebreus capítulo 11, ele fala só de fé e da importância da fé e até aquilo que significa a fé. Então eu queria que você abrisse só para a gente acompanhar um pouquinho, para a gente ver o que a fé pode fazer na vida de uma pessoa. Hebreus capítulo 11. Então ele começa dizendo assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Daí ele começa a dizer e contar testemunhos de pessoas que viveram o sobrenatural de Deus por conta do exercício da sua fé. Então o que fez acontecer, o que aconteceu na vida desses homens e mulheres, foi por conta do exercício da fé. Então vamos lá. Então primeiro, fé é o que? A certeza das coisas que se esperam. Então se eu estou esperando uma cura, na minha mente, em mim, eu tenho que ter a certeza que o Senhor já me curou. Então quando eu tenho a certeza da cura pela fé, eu consigo viver aquilo no mundo espiritual, através daquilo que ainda meus olhos não veem, mas que eu já sei que vai acontecer pela fé, e depois ela se concretiza no mundo natural. Então o que eu espero? Cura. O que é a fé? É a certeza que eu vou ser curado. Então você está esperando outra situação na sua vida. Eu estou falando de cura física, mas pode ser de qualquer área da tua vida. Você está esperando alguma coisa. Você colocar a fé é você colocar em exercício a sua fé. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu pedi para você ficar quietinho, para a gente poder aprender juntos, tá? Amém. Então a gente só está aprendendo a palavra. Escuta com a gente, tá? Amém. Então vamos lá. Depois aqui ele vai começar a falar daí de vários homens. Eu não vou pegar o texto todo por conta do tempo, mas aqui ele vai relatando todos os homens, vários homens que aconteceu no Velho Testamento e que tiveram algo sobrenatural sobre a vida desses homens por conta do exercício da fé. Então vamos na galeria da fé. Então ele fala primeiro, fala de Abel. Então Abel que colocou e apresentou o melhor sacrifício do que Caim pela fé. E ele foi recompensado por isso. Recompensado no mundo espiritual, porque Caim acabou matando Abel. Mas no mundo espiritual, Caim recebeu da parte de Deus a recompensa. Quando você chegar no céu, você vai ver Abel. Certeza. Amém? Daí ele continua dizendo, pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Enoque ele foi transladado. O que significa isso? Que ele não passou pela morte para poder se encontrar com Deus.
Então ele foi em vida para o céu, Enoque. Será que ele foi abençoado ou não? Você já pensou o tamanho daquilo que aconteceu com ele num carro de fogo, e ele foi transladado sem passar pela morte física? Foi por conta do que isso? Pela fé. Pela fé, Noé divinamente foi instruído a respeito dos acontecimentos. Então Noé foi alertado, e a fé de Noé fez com que ele pudesse construir aquela arca, para que pudesse salvar não só ele, mas toda a sua família e os animais. E continuando daí, a partir daí, o plano de Deus de tentar consertar a humanidade. Então, foi abençoado. Por quê? Pela fé. Abraão foi chamado para obedecer, e assim fez. Daí, quando a gente vai falar de Abraão, ele fala várias coisas sobre Abraão no texto. Então ele conta vários acontecimentos, das experiências que Abraão viveu, que é o pai da fé, né? Se você, no mundo cristão, a gente tem Abraão como sendo o pai da fé, porque assim, o que Abraão fez e o que aconteceu na vida dele deixar todas as coisas para poder seguir, porque ele tinha certeza que era Deus que estava direcionando a vida dele, foi muito grande, e ele passou por muitas experiências. Na galeria da fé, no verso 11, ele fala sobre Sara, que também viveu um milagre. Era uma mulher que não poderia ter filhos, mas que pela fé ela conseguiu engravidar, já tendo muitos anos, sendo já uma senhora, uma idosa, e ela conseguiu engravidar. Daí ele fala sobre, no 21, ele fala sobre Jacó, que também, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos. Depois ele fala de José, que a gente conhece a história de José, quantas coisas que José viveu, e tudo aquilo que Jesus viveu foi pela fé. Depois ele fala de Moisés, toda a experiência que Moisés viveu ali na trajetória de saída do Egito, indo até a terra prometida, próximo à terra prometida, porque ele acabou não entrando, mas quantas experiências que ele viveu. E aqui a Bíblia traz que todas as experiências vividas por Moisés foi por conta da sua fé. Daí ele continua, daí ele fala sobre os israelitas, que presenciaram, depois de Moisés, a queda do muro de Jericó. Ele fala de Raabe, que era uma prostituta, mas que pela fé entendia que ela poderia ter a vida dela mudada, ela sendo obediente a Deus, podendo esconder aqueles espias que tinham entrado em Jericó, que ela também foi abençoada pela fé. Depois no verso 32, daí ele cita alguns nomes, mas não conta a história, mas de homens que também tiveram grandes sinais acontecendo. Os seus nomes estão relatados na Bíblia, estão descritos aqui no Velho Testamento por conta do exercício da fé, que foi Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e uma galeria enorme de profetas. Então, se você olhar para o Velho Testamento, você vê que sinais que estavam sobre esses homens, que para a gente serve como referência da sua história, diante daquilo que eles realizaram, foi por conta do exercício da fé. E se a gente olhar para o Novo Testamento, aquilo que Jesus fez na vida daquelas pessoas com quem ele se encontra, foi por exercício da fé. Os milagres que depois começam a acontecer com os apóstolos também, sinais que estavam na vida deles, foi por conta do exercício da fé. Por que milagres não acontecem na nossa vida? Por que talvez a gente não tenha presenciado grandes milagres e sinais? O que tem faltado em nós? Fé. Olha agora ao contrário. O que a incredulidade traz para a gente? Agora ao contrário. Em Marcos capítulo 6, verso 4 até o verso 6, Marcos 6, do 4 ao 6, diz assim, Jesus falando: e Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, e entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado Jesus da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando.
Então era um lugar onde Jesus havia voltado, que tinha uma expectativa no coração de Jesus de grandes milagres acontecer, que era em Nazaré, que era a sua terra, onde ele foi criado. E ele tinha uma expectativa de voltar e grandes sinais pudessem acontecer. Daí Jesus diz, o profeta não tem honra na sua própria terra. Então quando ele volta, ele não é reconhecido como Cristo, ele é reconhecido como Jesus, o filho do carpinteiro. Aquele menino que estava andando para lá e para cá, que ajudava seu pai. Eles viam ele a parte humana de Jesus, mas não reconheceram quando olharam para Jesus, agora um homem com mais de 30 anos, como Cristo. E apesar da expectativa do coração de Jesus de grandes sinais acontecerem naquela terra, que era a sua terra onde ele cresceu, ele foi surpreendido pela incredulidade, conforme está descrito aqui. E poucos sinais aconteceram. A Bíblia diz que poucos milagres aconteceram quando ele impôs a mão. O que dá para a gente entender com esse texto? O que falta então para a realização de um milagre? A fé. O reconhecer Jesus como Cristo e entregar a nossa fé nas mãos dele, como ele sendo o agente que opera milagres na nossa vida. E a gente crê verdadeiramente. O problema é que a gente não coloca o exercício da nossa fé. Você crê, mas crê desconfiando. E crer desconfiando é incredulidade. Você só dizer que você crê, mas você não vive como se aquilo estivesse acontecendo, é incredulidade. Não tem como Deus operar milagre na sua vida. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, que através de uma experiência triste de Tomé, que começa a ser conhecido a partir desse episódio, como sendo aquele que não creu, ou incrédulo, que nós possamos virar isso, essa página na nossa vida, e que a gente possa ser conhecido pela nossa fé, pelo exercício da nossa fé. Se a gente for continuar, a gente vai ver outros episódios que pessoas vacilaram na sua fé e não presenciaram o milagre. Por exemplo, Pedro, quando estava andando sobre as águas, quando Pedro ele tinha fé e ele começou a andar pela fé, começou a andar em cima das águas, assim como Jesus também vinha em direção deles andando sobre as águas. Então Pedro vê de longe, pergunta quem é, Jesus diz que era ele. Então daí Pedro diz, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até você. Daí ele diz, vem. Daí ele tira os pés para fora e começa a andar sobre as águas. Ele teve essa experiência por conta do exercício da sua fé. Só que o problema de Pedro é que ele não manteve a sua fé. Quando começou o temporal e começou a vir um vento um pouco mais forte, ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para a circunstância. Quando ele começa a olhar para a circunstância, ele teme. E quando ele começa a deixar o medo tomar conta da vida dele, ele fraqueja na fé, ele começa a afundar. Daí Jesus vai lá e levanta ele. Daí Jesus diz nesse verso, no Mateus 14:41, Jesus disse assim para ele, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou ele e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? A dúvida é inimiga da fé. Se você tem dúvida no seu coração, você não tem fé. Não tem como a gente colocar no mesmo lugar a dúvida e a fé. Ou você tem ou não tem. Se tem dúvida, não tem fé. Se não tem dúvida, tem a certeza e a convicção, tem a fé. Pergunta, o que você tem trazido no seu coração? A dúvida ou a fé, a certeza? Pensa um pouquinho. Em Mateus 8:26, a gente vê também algo acontecendo. Foi na tempestade que estava acontecendo. Jesus estava no lugar do barco onde ele estava descansando. Daí veio uma tempestade muito forte. Daí eles, vendo que o barco ia afundar, crendo na desgraça, que muitas vezes a nossa fé está pautada nisso, eles não tinham fé que a tempestade ia passar, porque Jesus estava na embarcação. Eles tinham fé que o barco ia afundar. Então, pela certeza que o barco ia afundar, pela incredulidade do milagre e da fé na desgraça, fez com que eles procurassem Jesus para que Jesus pudesse fazer alguma coisa, porque eles viam que o barco ia afundar. Daí eles chamam Jesus, e Jesus disse assim, e disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. Então, eles tinham a capacidade, no exercício da sua fé, sem chamar Jesus, que estava dormindo, de repreender pela fé a tempestade.
Mas por conta da pouca fé que eles tinham, eles tiveram que incomodar Jesus. Depois, aí vai, gente, tem vários. Eu não vou pular aqui um pouquinho por conta do tempo. Mas a gente vai ver vários. Vou falar o último, que tem a ver com a nossa vida hoje. Lucas capítulo 12, abre aí. Lucas capítulo 12, do verso 27 a 29. Lucas capítulo 12, 27 e 29. Olha só o que ele disse. O texto não começa no 27, começa antes, mas eu só separei o 27 e o 29 por conta do tempo. Mas se você ler antes, Jesus começa a exortar os seus discípulos pela preocupação que eles tinham pelo que comer. Então Jesus começa a dizer: olha, vocês estão querendo viver pelo natural, vocês precisam viver pela fé, no sobrenatural. Daí Jesus vai começando a explicar isso para eles, para que pudessem levantar a fé deles. Então daí chega no 27, Jesus disse assim, ó: considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste as ervas que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou haveis de beber, e não andeis inquietos. Então ele está dizendo para eles, ó, essa insegurança que você tem pelo dia de amanhã, pelo que você tem que comer, aquilo que você tem que vestir, ele representa uma falta de fé. Homens de pequena fé. Então, se você olhar para a natureza, você vai ver como que Deus cuida dela. E da mesma forma que Deus cuida da natureza, Ele vai cuidar da gente com excelência. Mas a ansiedade às vezes tem tomado conta do nosso coração pelo dia de amanhã. O que representa essa ansiedade pelo dia de amanhã? Pouca fé. Amém? Como a gente aumenta a nossa fé? Então o segredo, deu para entender que o segredo é a fé? Sim ou não? O segredo é a fé. Então se você tem fé, você vai ver grandes coisas, grandes sinais, você vai viver uma vida que você nunca imaginou viver pela fé. A fé antecede você viver isso. Você que está na casa de recuperação, em nome do Senhor Jesus, você tem que ter fé que no dia de amanhã você vai conseguir viver uma vida sobrenatural em Deus. Você vai conseguir fechar esse tempo que você está ali, que quando você sair dali, pela fé, você vai ter uma nova vida, não mais aquela vida que você estava vivendo. Então, em nome de Jesus, eu sei quanto que os meninos da casa de recuperação têm passado por um processo de ansiedade, principalmente quando está chegando os últimos dias, porque a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Mas a palavra de hoje, ele diz o que você precisa se preocupar em levantar a sua fé, porque se você tiver fé, você vai viver o sobrenatural de Deus. E a gente tem visto isso. Aquele que crê, aquele que realmente deposita a sua fé no Senhor, vê grandes sinais. E vai ser assim também na sua vida, amém? Então o grande problema é a fé. E como é que a gente aumenta a sua fé? Será que na palavra aumentar a fé é você vir aqui na frente, a gente colocar a mão sobre a sua cabeça e dizer, sopro de fé, vem sobre a sua vida? Era bom se fosse assim, né? Ia ser tão facinho, mas não é. Como é que a gente levanta a nossa fé? Em Romanos 10, capítulo 17, fala o que faz a sua fé crescer. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. É através do testemunho, é através do conhecimento de Deus, através da sua palavra. A gente só consegue aumentar a nossa fé através da palavra. Daí se você não busca conhecer a palavra, você vai ter o aumento da sua fé? Não, gente. E pensa num coração de pastor que dói. Porque eu vejo quando eu estou olhando aqui, quando eu estou principalmente no domingo, que boa parte das cadeiras estão cheias, quantas pessoas que estão trocando aquilo que significa fé. Porque talvez na fé de muita gente, é só vir no culto de domingo e receber o apelo, vir aqui na frente no apelo, para receber a oração do pastor. E que isso já é suficiente para o aumento da sua fé. Não é. Porque a fé, o crescimento dela é de forma individual, conforme a tua busca. Se você não buscar conhecer de Deus através da sua palavra,
você não vai ter sua fé aumentada. Um dos momentos mais importantes da nossa fé cristã, da rotina de fé cristã que a gente tem, não é o culto de domingo. Talvez você vai ficar escandalizado disso, de ouvir isso, mas é verdade. O culto de domingo é um plus. O culto de domingo, trazendo para o nosso mundo natural, sabe o que é o culto de domingo? É aquele almoço em família. Eu daqui a pouco estou saindo daqui, vou passar no mercado, vou comprar umas coisas, e se tudo der certo, meus filhos vão lá em casa, a Nina vai viajar hoje, a gente vai ter um momento lá com a gente, em família. É o culto de domingo, onde a gente se reúne, aqueles filhos que estão distantes se reúnem para estar junto na casa do Pai. É aquilo que a gente faz aqui. Agora, você sobrevive do culto de domingo? Não. O culto de domingo é uma vez por semana. Aonde que é o alimento da tua fé? Diariamente. Posso dizer com toda propriedade, o mais importante é a escola da fé do que o culto de domingo, à noite. Só que só você olhar para a cadeira, a gente está até hoje está com bastante gente. Mas quantas pessoas que não entenderam isso e que vêm nos cultos de domingo e não estão aqui na escola da fé? Se perguntasse para mim assim, pastor, eu quero ir num momento só no culto no domingo. E no domingo, lembra-se que é um dia de descanso para você, mas é o dia que nós separamos para o dia do Senhor. Então você teria que estar aqui de manhã e teria que estar aqui à noite. Mas se você me perguntasse assim, pastor, eu só posso ir num momento, em qual momento eu devo ir? Escola da fé. De verdade. Porque aqui a gente aprende juntos da palavra, a gente está discutindo aqui a palavra, a gente está crescendo aqui no conhecimento, para que possa assim crescer a nossa fé. Porque se você tiver sua fé aumentada aqui, se hoje já serviu para que de alguma forma possa aumentar a sua fé, eu já crio uma expectativa no meu coração, que você vai começar aqui, gente, aqui nessa manhã, quem está nos assistindo, vai começar a presenciar milagres, e vai, depende do exercício da sua fé. Eu tenho muito milagre para contar, mas muito, por exercício da fé. Quando eu vou contar das coisas da casa de recuperação, desde o dia que a gente começou até hoje, é só milagre. Da gente estar só milagre, por conta do exercício da fé. Pensa que eu me preocupo com uma conta que a gente tem que pagar todos os meses para manter a ONG? Não, porque eu estou pautado nesse texto aqui, ó. Porque é uma coisa que Deus mandou a gente fazer. Quem vai pagar a conta? Deus. Ele só não vai gastar com aquilo que o Senhor não colocou para gastar. Ter sensibilidade para poder administrar da maneira correta. Mas perder uma noite de sono porque tem que pagar férias, tem que pagar 13º de todo mundo que trabalha lá, que agora é uma despesa maior que a gente tem no final do ano, descanso meu coração. Por conta da fé, tem uma palavra. Eu estou pautado nessa palavra. Por que eu vou perder uma noite de sono? E assim é com a gente, tem que ser com a nossa vida, em todos os sentidos. Que jeito que aumenta a nossa fé? Palavra. Então todo dia que você tiver oportunidade, você precisa, não é nem que tiver oportunidade, você tem que fazer ter essa oportunidade. Talvez você tenha que deixar alguma coisa de lado para encaixar no seu dia um momento da palavra. E busca conhecer da palavra. Os meninos estão na casa de recuperação, vocês têm vários momentos em que vocês têm contato com a palavra através das pregações, não tem? Que é colocado? De manhã, de tarde, à noite. Que isso não seja um peso, mas que seja um momento melhor do seu dia, de eu poder ouvir alguma coisa para que eu possa crescer na minha fé, e através desse crescimento da minha fé eu possa começar a presenciar grandes coisas, milagres, porque o milagre antecede a fé. Amém? Quero terminar voltando lá em João, para a gente terminar esse tempo, no verso 31, para a gente orar e terminar. Ele diz assim, ó, 31: E estes, porém, foram escritos para creais, então para que fosse exercitada a sua fé, que Jesus é o Cristo. Então Jesus não é só um homem, mas Ele é o Salvador, o Filho de Deus. E para que, se você crê, ou seja, coloque em exercício a sua fé, tenhais vida em meu nome. Então onde que a gente tem
vida. Quando que a gente pode dizer que a gente tem vida? Quando a gente crê em Jesus, não sendo um homem, mas sendo Cristo, sendo o Salvador. Quando você coloca um exercício da sua fé, que Jesus é o seu Salvador, você começa a ter a sua vida mudada. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Então não esqueça disso. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. É a única forma que tem para que você possa aumentar a sua fé. E que em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, você possa colocar em prática, assim como foi com todos esses homens que nós narramos aqui, que possa ser você também. A galeria de fé do tempo dito hoje, do que nós estamos vivendo hoje, a galeria da fé, está sendo escrita por nós. Então que em nome do Senhor Jesus, que os seus testemunhos, o testemunho de cada um aqui, possa estar incluído na galeria da fé, de homens e mulheres que colocaram a fé em prática e viveram o sobrenatural de Deus, mudando completamente a história da vida de cada um. Amém? O mesmo Deus que era do passado, que foi com Jesus, Ele continua sendo hoje. Amém? Então feche os olhos, vamos orar. Pai, quero agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. E obrigado por essa palavra, Senhor. Nós não queremos ser conhecidos por Tomé, um homem que duvidou, um homem que não permitiu viver o sobrenatural do Senhor diante da falta de fé que precisava ver para poder crer. Quando aquilo que nós aprendemos aqui nessa manhã, a gente precisa primeiro crer para depois ver. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa operar grandes coisas através do exercício da nossa fé. E que nós possamos sair daqui, Senhor, e o Senhor possa confirmar no coração de cada um que está aqui, da importância da gente poder crescer na sabedoria e em graça, através da leitura da Tua Palavra, através do entendimento da Tua Palavra. E que em cada ministração, em cada palavra dita e ensinada, que nós possamos sair daqui com um conhecimento novo, para aumentar a nossa fé e que a gente possa presenciar milagres, porque o Senhor continua sendo Deus dos milagres. Obrigado por essa manhã, por esse aprendizado. Esteja com a gente, ó Pai, durante todo esse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimenta essa pessoa que está do seu lado aí. Profetiza uma vida de fé para ela. E à noite a gente se vê às 19 horas no nosso culto. E o pessoal do louvor vem aqui para frente para a gente conversar um pouquinho.